Hoje é segunda-feira, dia do encontro com o nosso consultor de economia, o professor Antônio Delfim Neto. Também uma notícia que chamou a atenção no fim de semana, a distribuição de recursos do pré-sal, professor. 30 cidades recebem 70% dos recursos do pré-sal. Essa é uma questão muito polêmica. Agora, o Supremo Tribunal Federal balizou essa questão já há uns 7 anos, mais ou menos, né? Mas tem gente aí reclamando, cadê a minha parte? Não tem, né? Então o bolo parece que ficou pouco dividido aí, né? Como é que o senhor vê essa questão? Bom dia, Zé, bom dia, mesa, bom dia ao Brasil. Eu vejo essa questão com muita desconfiança. Essa decisão do Supremo é mais uma daquelas que, na minha opinião, viola a Constituição. É muito simples. Não há nenhuma razão para que alguns estados, algumas regiões, algumas cidades sejam monopolistas dos ganhos do petróleo, da exploração de petróleo no Brasil. Primeiro, o petróleo é nacional, pertence a todos, ao Amapá e ao Rio de Janeiro. De forma que, e dizer que não, é preciso dar uma vantagem para o Estado, porque onde se instala a Petrobras, causa-se grandes abalos e prejuízos. Pelo contrário, onde se instala a Petrobras, melhora a situação local, melhoram os salários, melhoram as atividades. Santos é uma prova disso. De forma que o fato de ser um ponto a partir do qual se estabelece a exploração do petróleo, ela não é uma desvantagem, é uma vantagem adicional. Isso leva à conclusão de que realmente esses recursos deveriam ser distribuídos igualmente por todos os estados brasileiros, numa relação proporcional à sua população. Não há nenhuma razão para isso continuar. Oi, professor Delfim Neto, é Thaís Herédia aqui. Bom dia, tudo bem? Eu não sei nem por que eu me apresento, porque eu sou a única mulher, né? Só vai me ouvir, só vai saber que sou eu, né? Professor, quanto que o senhor está preocupado com a economia internacional? A gente está terminando o ano sem nenhuma sinalização mais racional, vamos dizer assim, de um acordo entre Estados Unidos e China. As tensões parecem ter aumentado, as entidades internacionais têm revisto para baixo a sua expectativa para o crescimento ano que vem. Isso sempre foi uma variável importante para o Brasil. Vou deixar de dizer, certamente é uma variável importante. Você sabe que nós temos uma espécie de simpatia entre a economia brasileira e a economia mundial. Pelo menos a lenda urbana diz que quando o PIB do mundo cresce 1%, o nosso PIB recebe, por conta dessas influências muito complexas que a gente não consegue apreciar todas, o nosso PIB responde com um crescimento de 0,3%. Da mesma forma, se você tem uma redução do crescimento mundial de 1%, eles exercem pressões depressivas sobre o nosso PIB da ordem de 0,3%. Ou seja, a expansão do mundo ajuda a nossa expansão, a retração do mundo reduz a nossa expansão. É claro que essa é uma relação que não é de causalidade, é de coincidência, é de correlação. Mas ela existe e eu acho que não podemos acreditar que isso aconteça. Agora, não há solução. Eu acho que o problema do Trump é um problema muito complicado. Ele se meteu numa guerra na qual inicialmente ele tinha toda a razão, porque realmente, na verdade, foi por culpa dos próprios Estados Unidos que a expansão da China, que melhorou o mundo inteiro, na verdade, foi feita com regras que não obedeceram, na verdade, a uma economia de mercado. Mas a expansão da China foi uma coisa muito boa para o mundo, como está sendo a expansão da Índia agora. O importante não era brigar com a China.
o importante era ter trazido a China para dentro da economia de mercado do mundo na OMC. E como de costume, ele é um trapalhão, um psicopata, produziu uma guerra fiscal, uma guerra tarifária, está perdendo feio. Na verdade, a economia americana está perdendo feio da economia chinesa. As reações chinesas são cirúrgicas, vão direto aonde interessa o eleitorado trumpista. De forma que eu acho que isso, nós temos que nos conformar com isso. Ele vai continuar, não acredito que vai chegar a um acordo mais significativo, não acredito que vai piorar, porque eu acho que hoje as pessoas que nos Estados Unidos são capazes de pensar, já viram que a coisa está muito ruim contra eles. Professor, muito bom dia. Bom dia, você está bem? Tudo bem? Eu queria saber a opinião do senhor sobre uma avaliação que foi feita por um professor do IBMEC, Walter Franco, ele afirmando que a Bolsa de Valores, que está flertando ali com os 110 mil pontos, ele disse que se bater os 120 mil, isso será um salto equivalente à da época do chamado milagre econômico. O que é que o senhor acha disso? Veja, eu não conheço o trabalho, mas honestamente eu acho que previsões como essa, 11 em 10 estão erradas. De forma que é um entusiasmo, talvez ele tenha deduzido isso de alguma forma. Como eu não conheço, na verdade, o trabalho, seria uma coisa injusta fazer uma crítica. O que eu estou fazendo é uma coisa genérica, quer dizer, eu já vivi muito para saber que previsão de economista é seguramente desmentida. Professor, é o Rafael. Bom dia. Fala, Rafa. Na sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre a necessidade de desonerar a folha de pagamento para criar emprego. Como é que a gente consegue desonerar a folha de pagamento em um ambiente em que o governo não consegue abrir mão de nenhum tostão para fechar contas? O ministro tem razão. O que é que dá para fazer nessa área aí para tentar estimular a criação de emprego, professor? Deixa eu dizer, essa relação é bastante tênue e muito disputada. Existem estudos empíricos que mostram que isso produz algum efeito, outros que não produzem. De qualquer forma, desonerar a folha é uma coisa muito interessante e deveria ser feito através de um imposto geral, um IVA ou qualquer coisa como essa. Mas isso mostra o seguinte, Rafael, como ainda está crua a proposta de reforma tributária. Na minha opinião, a melhor coisa que nós podíamos fazer hoje é esquecer esses grandes movimentos e começar, aliás, como diz o Tostes, neste último trabalho dele, o secretário da Receita, começar com medidas infraconstitucionais, tentando simplificar o nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário é realmente uma tragédia, talvez um dos fatores mais importantes para tirar da economia brasileira eficiência produtiva. Você veja que nos últimos dados do Doing Business do Banco Mundial, nós caímos ainda em algumas posições. Não é que nós caímos, nós continuávamos onde nós estávamos. Nós continuamos onde nós estávamos, mas os outros progrediram. Do ponto de vista tributário, seguramente o Brasil é uma tragédia. Professor Delfim, o Pedro aqui para finalizar. O que o senhor está achando do julgamento do Supremo sobre os dados sigilosos aí da Receita e do COAF, hein? Realmente eu acho que a posição do presidente Toffoli tem algumas razões de ser. O presidente já o segundo voto realmente foi contrário. Eu acho que é impossível ainda você dizer qual vai ser
a decisão final. Eu acho que provavelmente ela vai ser no sentido de facilitar a transferência de dados. Uma boa semana, professor. Uma boa semana para os senhores e para o Brasil.